chegou, brilha forte, resplendor, alegria que invade o ser, a palavra viva vem pra você. Som do céu vai iluminar, som do céu vai transformar, a palavra de Deus chegando até você. Som do céu é luz, som do céu, som do céu ecoando um amor fiel. Abre o coração e vem, deixa o céu tocar você. Boa noite, querido ouvinte, boa noite, Li, boa noite, Pastor Éder. Estamos aqui pela Rádio Capela, mais uma noite no som do céu, o som que toca o teu coração. Aumenta o volume, temos aí até a 0 hora na 105,9. Compartilha aí quem tá com o link no seu grupo de WhatsApp, na internet. Vamos falar hoje do Senhor, sobre essência, sobre identidade, sobre vida no Espírito, integridade. Estamos aí, dá um alô pra gente aí, Pastor Éder. Graça e paz a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Chame o papai, a mamãe, mande o link para todos os irmãos, para quem você conhece, para ouvir um pouco sobre a palavra de Deus, esse assunto que é relevante, né, a todos nós que estamos aqui e para todos que nos ouvem. Uma boa noite e fique conosco até às 0 horas. Vamos lá, e aí, Li? E aí, mesa, boa noite, queridos ouvintes. Estamos aí mais uma terça-feira, graças a Deus, e que Deus possa tocar no coração de cada um que está nos ouvindo. E vamos que vamos, pastores. Bora lá, desculpa, querido ouvinte, hoje agora 10h32, né, tivemos alguns problemas técnicos, mas já estamos aí para falar do Senhor, né, um assunto muito relevante nesse momento. E vamos lá, o senhor vai dar um pontapé nesse negócio aí hoje? Já agora sim? Bora lá, 10h32, depois a gente vai de música, né? Fechou. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre o novo nascimento e a realidade da nova criação. No Evangelho de João, capítulo 3, a palavra do Senhor nos diz assim: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nós vivemos em um mundo em que estamos buscando constantemente por alguma mudança. As pessoas procuram uma melhor aparência, uma melhor condição financeira. Buscamos por um relacionamento, por um estilo de vida. No entanto, existe uma transformação que vai além de qualquer mudança exterior, que é o novo nascimento. E em João, capítulo 3, encontramos o encontro de Jesus com Nicodemos, um homem religioso, respeitado, conhecedor das Escrituras. Apesar de toda a sua experiência religiosa, Jesus lhe apresentou uma verdade surpreendente. Religião, meu caro ouvinte, não é o suficiente. É necessário nascer de novo. E esta mesma mensagem continua atual para aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Talvez você esteja me ouvindo nessa noite e nunca ouviu o Evangelho, ou nunca teve um encontro real com Cristo. Você talvez esteja me ouvindo e nunca ouviu essa palavra, que você precisa nascer de novo. E para aqueles que já
estão há algum tempo na igreja e que conhecem a Bíblia. Então, o novo nascimento ele é uma necessidade universal. Porque Jesus disse, nós lemos, em verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Depois você continua lendo no Evangelho de João, capítulo 3, eu acho que o verso 8, se não me falha a memória, eu não marquei aqui, mas depois eu sei que está em João, capítulo 3, que diz assim, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, o novo nascimento, ele abre a nossa visão para enxergarmos o reino espiritual, e o novo nascimento é o acesso, o único meio pelo qual nós entramos e começamos então a fazer parte do reino de Deus. Em Romanos 3,23 diz assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos, o capítulo 11, também vai falar que Deus colocou todos nós debaixo do pecado para quê? Para que ele pudesse usar de misericórdia para com todos os homens. Deus, no seu infinito amor, no seu plano eterno de salvação, ele em nenhum momento foi pego de surpresa. Ele já sabia que o homem iria pecar. E ele, antes da fundação do mundo, o apóstolo Pedro nos deixa isso escrito e registrado, que o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Nós somos comprados com o precioso sangue de Cristo. Nosso valor, está dizendo 1 Pedro, não vem do ouro, não vem da prata, de pedras preciosas, mas com o sangue de Cristo, do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes que houvesse qualquer coisa, em Hebreus também vai dizer o quê? Antes que viesse qualquer coisa a existir, o invisível já existia. Que todas as coisas que existem, elas existem e elas foram criadas a partir daquilo que é invisível. Então, o reino de Deus, a gente não percebe com os nossos olhos naturais, carnais. O reino de Deus nós só conseguimos enxergar a partir da revelação que vem pelo Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, de um novo nascimento, que agora nós nascemos do Espírito. Então nós começamos a enxergar as realidades espirituais, realidades essas que vão se descortinando à medida que a vinda de Cristo se aproxima. Então quanto mais perto a vinda de Cristo, mais nós vamos ouvir falar sobre as realidades espirituais, e o mundo vai tentar de alguma forma trazer isso para a tecnologia. Um assunto bem atual, o mundo vai trazer isso numa questão de OVNI, de ET, extraterrestres. Parece piada o que eu estou dizendo aqui, mas já está acontecendo. Porque se você tira a atenção do povo para uma vida no espírito, para as realidades espirituais, e você direciona as mentes e os corações para uma realidade extraterrestre ou tecnológica, as pessoas continuam no engano e continuam sendo manipuladas. Então nós estamos sendo chamados, e o cerne da nossa conversa nessa noite é uma vida no Espírito, viver em novidade de vida e nascer de novo. Nós fomos formados, o ser humano, de espírito, alma e corpo. Por conta do pecado, o nosso espírito ele foi mortificado. Então o homem deixou de ser espiritual e passou a ser carnal, da alma. Então quem não teve o encontro com Cristo, quem não nasceu de novo, quem não entrou para o Evangelho através da palavra e do Espírito, essa pessoa ela não é espiritual. Ela pode ser boa, pode ser legal, pode fazer boas obras, mas se ela não teve o encontro com Cristo,
ela não é espiritual, ela é uma pessoa da alma, é uma pessoa carnal. Quando nós nos encontramos com Jesus, entregamos a nossa vida a Cristo, o nosso espírito ele é regenerado, ele nasce de novo. E por que a necessidade de nós nascermos do espírito e do novo nascimento? Porque a comunicação de Deus para com nós, conosco, é no espírito. Tudo que Deus vai falar para nós, as revelações que nós temos da palavra de Deus, as revelações que nós temos de quem Deus é, as revelações espirituais de quem nós somos, da nossa identidade em Cristo, elas são reveladas a nós em o nosso espírito. Então, se nós não temos um espírito regenerado e ele se regenera a partir do novo nascimento, nós não temos como nos relacionar com o nosso Pai Celestial, com Deus. Nós somos uma pessoa da alma. E qual que é o problema de sermos da alma? O problema é que sermos da alma é que nós somos uma pessoa entregue aos nossos próprios sentimentos, desejos, somos governados por nossos sentimentos e pelas nossas vontades e não temos conexão com o mundo espiritual. Não temos. O homem sem Deus, o homem que não nasceu de novo, que não tem o seu espírito regenerado, ele não tem conexão com os céus. Então, por isso que há grande necessidade. Então, é um assunto relevante para quem nunca nasceu de novo e um assunto pontual e necessário para quem já nasceu de novo, está há algum tempo servindo a Cristo, mas não percebe as realidades dessa nova vida. Então há um jeito de nós vivermos, segundo o Espírito Santo de Deus, que nós podemos e devemos avaliar a nossa vida pela palavra de Deus, se a forma como nós vivemos hoje, ela é a forma com que Cristo planejou, segundo o propósito eterno de Deus. Então há um plano eterno, há um propósito eterno de Deus para cada ser humano. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho para mim, para você que me ouve, para todos nós. Ele entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então estamos falando a respeito de algo eterno, algo que transcende o natural. Estamos falando de algo que vai para além da morte física, porque nós acreditamos numa vida eterna com Deus, com Jesus. Então nós começamos a pensar sobre esses assuntos, e já dando uma pausa nessa introdução para não ficar falando até meia-noite, pensando sobre essas coisas e avaliando, olhando a nossa circunstância, o nosso cotidiano, e pensando como que eu acesso esse reino espiritual, Pastor Marcos? Como que eu, pela palavra e pelo Espírito e o novo nascimento, eu consigo ter uma conexão com o Pai de maneira que isso transforma o meu cotidiano e eu consigo então, como diz o João capítulo 3, a ver o reino e entrar no reino. Amém. Vamos lá. Eu escrevi há algum tempo sobre a essência e identidade, né? E assim, a Bíblia ela vem nos mostrar que a identidade ela nasce da essência relacional com o Senhor, né? Com Deus Pai. E é uma verdade, cara, essa é uma verdade relacionada em 3 dimensões, né? Lembra que nós somos feitos de alma, corpo e espírito, né? E a partir do momento que nós temos um relacionamento com o Senhor, a gente começa a entrar nessa questão de identidade. Porque não tem como a gente ter identidade se a gente não se relacionar com o Pai, com o Criador. Então, corpo, alma e espírito, certo? Nós somos um ser tridimensional. A Bíblia fala de um ser trigonômio, né? Uma alma, um corpo e um espírito.
Tá? Então, quando eu falo de 3 dimensões da identidade, né, em Jesus, é assim, ó. Um exemplo, corpo é o nosso caráter, que ele é moldado a partir do momento que nós nos relacionamos com o Senhor. Alma, ela muda os nossos sentimentos. Porque tudo que a gente fala de alma, tudo que a gente fala sobre sentimento, a gente está falando de alma. Por isso que quando a pessoa tem um problema com a carne, algum pecado relacionado à carne, o que fala para fazer? O jejum. Que aí resolve as situações da carne. E Cristo, que é pelo Espírito, porque a informação que vem do céu, ela nunca vem na carne, ela vem no Espírito primeiro. Né? Porque aí é relacional. O Espírito ele é imutável, então a informação sempre é. Então são 3 dimensões para que você realmente viva numa identidade em Jesus. E assim, eu sempre falo assim, eu sei para onde eu tô indo, eu sei em quem eu creio. Então, para onde eu tô indo? É um propósito. Em quem eu creio? Em Jesus Cristo. A partir do momento que eu creio e acredito que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, eu tenho que me relacionar com Ele. Né? Como que eu conheci a minha esposa? Através do relacionamento com ela. Por que eu sei que ela gosta de determinadas coisas? Porque eu me relaciono com ela todos os dias. Então eu acordo, vejo o dia a dia, eu sei o que ela gosta, eu sei o que ela não gosta. E da mesma forma, nós teríamos que ser com o Espírito Santo, com Deus. Né? E a partir do momento que nós nos relacionamos com o Senhor, nós entramos nesse lugar. Né? Só que o que acontece? Né? Eu peguei Marcos 14, Romanos 15 e Gálatas 4. Eu vou discorrer um pouquinho, que a gente ainda tem tempo, de uma forma mais resumida. Mas hoje, nós vivemos em um tempo onde a identidade ela é construída pelo desempenho. Né? Esse é o que acontece hoje. Então, se a pessoa tem um desempenho legal, ela tem uma identidade. Só que não funciona assim. No reino é o contrário. Então, o desempenho, a aceitação, a comparação. Mas na perspectiva do reino, identidade não se constrói, ela se revela. Né? Então, a grande questão não é o que eu faço, mas quem eu sou. Né? Então, não é o que a gente ouviu, né, nesse final de semana sobre integridade, sobre amor. Né? E antes mesmo da gente ir para a conferência, Deus já tinha me dado alguma coisa aqui sobre essas questões de identidade. Então, Marcos 14, do 32 ao 36, ele fala sobre que a essência revelando o Pai. Então, fala assim, ó, Jesus dizendo assim, então foram a um lugar chamado Getsêmani, ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe se poupasse aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo é possível. Passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. No Getsêmani, Jesus revela a essência mais profunda. Nesse capítulo, né, capítulo 14, ele diz a palavra, ele chama Abba Pai. Né? Ele se expõe com a sua dor, ou seja, a minha alma está triste até a morte. E ele se rende, não seja o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Ou seja, mesmo no sofrimento, Jesus não perde a identidade. Porque Jesus ele veio na Terra como carne, ele não veio como Deus. Sim. Então tudo que a gente passa hoje, Jesus passou de uma forma muito mais intensa, para que se cumprisse o propósito na sua essência 100%. Né? Então Jesus ele não perde a identidade de forma alguma. Por quê? Porque a identidade de Jesus ela não está ligada à circunstância, mas ela está na relação com o Pai. Então eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Entende? Então existe um princípio nisso. A essência da revelação com Deus sustenta a sua identidade em qualquer cenário. Então se você tem uma relação com Deus todos os dias, se você tem os 5 minutos lá com o Espírito Santo, a gente fala de 5 minutos, tá? Mas a Bíblia tem um padrão disso, né, cara? Quando ele fala naquele versículo, vocês não conseguiram ficar 1 hora aí orando. O mínimo é 1 hora. É o padrão, né? O padrão é 1 hora. 5 minutos é vergonhoso. A gente fala de 5 minutos, tipo assim, você não tem nada, pelo menos 5 minutos, que 5 minutos pelo menos você pode ter um babaluzinho ali, né? Um docinho na boca do que Deus pode vir fazer ali, né? Naquele lugar. Aí eu peguei e entrei com Gálatas 4, que é o Espírito de Deus comunicando essa essência,
né? Porque a essência ela revela a identidade. E diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é o senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração e o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que não és mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Nesse capítulo, né, nesse versículo, Paulo ele vem mostrar uma relação que não é exclusiva de Cristo, mas ela é compartilhada conosco. Então, de Jesus, ele veio para nós, cara. Então, olha só, éramos escravos, a gente não tinha identidade, porque escravo não tem identidade. Aí fomos adotados. Ao momento que fomos adotados pelo que Jesus fez, nós recebemos uma identidade de Cristo aqui na Terra. E aí vem o Espírito que clama em nós: Abba, Pai. Né? Isso é muito profundo, cara. Se for analisar na essência. Então você não aprendeu a chamar Deus de Pai. O Espírito que há em você clama isso. Então isso vem de dentro. Né? Quando a palavra vai falar lá eu esqueci onde que é, mas você vai lembrar. Quando a palavra vem falar lá que foi plantado em nós um anseio pela eternidade, Eclesiastes. Eclesiastes 3:9. Eclesiastes. Quando a palavra fala, ó, foi plantado dentro de você o anseio pela eternidade, cara, o anseio pela eternidade é o nosso espírito clamando: Papai, eu tô aqui. Né? Eu quero te sentir. Eu falo, há um princípio, né? A identidade do filho, ela não é um esforço humano, é uma revelação espiritual. Né? Então, quando eu falei esses dias na imersão, né? Eu chego lá em casa, tem um gramado e eu sento ali naquele gramado e eu falo assim: Deus, às vezes o céu tá aquelas nuvens bem fechadas e eu sento e falo: Espírito Santo, vem aqui, fala comigo. Aí, sem falar nada, em silêncio, às vezes eu começo a chorar. E de repente, os céus começam a se abrir. E realmente, eu não estou falando literalmente, eu estou falando naturalmente, de olhar para o céu e ver o céu se abrir naquele momento. Então, o que acontece? É um momento de secreto, de relação com a criatura, com o Criador. Né? A partir do momento que eu entendo que eu tenho uma identidade, que eu me relaciono com o Senhor, cara, Deus, ele é um Deus, ele é tão poderoso e ele é Pai, que o Pai, você pede algumas coisas, ele faz. Né? Eu não preciso fazer me entenda, eu não sou contra a campanha, tá? Mas eu vou falar de uma forma, mas me entenda. Eu não preciso fazer uma campanha para pedir um sorvete, pro meu pai pagar um sorvete para mim. Eu vou lá, e se tiver em casa, me entenda. Eu abro a geladeira, eu vou lá e pego. Minhas filhas não fazem uma campanha para pegar um doce dentro da geladeira. Ela simplesmente vai lá, abre e pega um pedaço de bolo. Entendeu? Por quê? Porque ela entende que já é dela. Né? Então tudo aquilo que tem no reino, eu já entendo que é meu. Só que esse entendimento de relacional à identidade eu só entendo a partir do momento que eu me relaciono com o Criador. Se eu não me relaciono, eu não entendo como que é. Né? E entenda, querido ouvinte, você que está nesse horário nos ouvindo, né? Entenda que Deus, ele não é aquele pai natural. Tá? Porque o seu pai natural, ele pode ter te frustrado. Ele pode ter tido um abuso, pode ter tido uma situação de espancamento, pode ter tido várias situações na sua vida que você ou você não teve pai. Que hora que fala pai para você, você repulsa aquela situação. Mas Deus não. Deus, ele é muito, muito, muito melhor do que um pai terreno. Né? Tanto é que a palavra diz lá em Mateus, ela fala assim, vocês que são os maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, imagine Deus, que é o Senhor de tudo, né? Então, se relacione com o Espírito Santo, tenha esses momentos com Deus, que você vai ver que você começa a criar uma identidade dentro de você. E uma identidade que não tem mistura. Não tem mistura de coisas erradas. Né? Aí, Romanos 8, de 15 a 17, diz assim: por que não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados?
mas recebestes o Espírito de adoção, ó, novamente, baseados no qual clamamos Abba Pai. E o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então nós vivemos como filhos e como herdeiros. Agora, no mesmo tempo que recebemos uma revelação, entramos na prática da identidade. A partir do momento desse versículo. Porque olha só, nós não somos mais escravos do medo, somos filhos conscientes, e o Espírito confirma isso dentro de nós. Porque o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Né? E qual é o resultado de tudo isso? Herdeiros, co-herdeiros e participantes tanto do processo quanto da glória. Né? E eu não estou falando de Deus repartir a glória dele. Eu estou falando de entrar nesse lugar em Deus. Pastor, mas como que eu entro na glória de Deus? Cara, se relaciona com o Senhor, que você vai sentir o que é a glória de Deus. Ou seja, a identidade de filho, ela não elimina o processo, o sofrimento, mas ela dá sentido ao processo. Então, quando eu entendo a identidade de filho, que eu sou filho, ela não vai eliminar o sofrimento. Você pode estar no meio do olho do furacão, mas ela vai dar sentido ao seu processo. Porque você entende o que Deus quer para você aqui na Terra, né? Tem uma chave. Quem sabe quem é? A chave. A chave. Chave da vitória. A chave da vitória. Quem sabe quem é, não se perde no processo. Se eu sei quem eu sou em Jesus, eu tenho uma identidade, eu não me perco no processo. Né? Porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei em quem eu creio e sei o que eu estou fazendo, né? Então, reveja a sua identidade em Jesus. Pare de se definir pelo que você faz ou pelo que você sente. Porque independente do que você fazer ou que você sentir, Deus não vai te amar mais ou vai te amar menos. Ele já fez lá na cruz o que tinha que fazer. Né? Ah, pastor, mas eu sou indigno. Deus te ama da mesma forma. Né? Ele só espera uma mudança de você. Entra no processo que ele instaurou para você aqui na Terra. Porque a sua história foi escrita antes da fundação do mundo. Né? E nós estamos falando aqui de Bíblia, né? Estamos discorrendo, né? Então você é filho antes de qualquer função. O maior lugar que um homem pode estar é na condição de filho. Não existe posição maior do que filho de Deus. Filho de Deus. Aí eu coloquei, né? Escrevi assim: desenvolva intimidade com o Pai. Mateus 6,6. Entra pro teu quarto, fecha a porta, onde eu te vejo em secreto e lá eu te recompensarei. Né? Lá não há apenas orações formais, mas há um relacionamento real. Abba Pai. Entende? Permita que o Espírito Santo fale mais alto em suas emoções. Nem sempre você vai sentir alguma coisa, mas o Espírito vai testificar. Porque o meu Espírito testifica com o Espírito de Deus que está acontecendo, que é a verdade. Né? Então permaneça firme no processo. O sofrimento não nega a sua identidade. Não vai negar, porque você está firmado. Como Jesus lá no Getsemane. O sofrimento não negou quem ele era. Mas ele amadurece quem você já é. Em Cristo vemos a essência. Pelo Espírito recebemos essa essência. E em nós vivemos a identidade. Aí eu escrevi: portanto, a essência da nossa relação com o Pai revela quem você é e sustenta quem você está se tornando. O secreto, ele vai moldar o seu caráter. Quando eu falo secreto, é o relacionamento com Deus. Sim. Ele vai moldar o seu caráter. Ele vai moldar até a sua alma, a partir do momento que você começa a jejuar, começa a participar das práticas espirituais. O que é prática espiritual? Jejum, oração, relacionamento com pessoas, que é comunhão entre os irmãos, igreja. Cara, isso molda as nossas ideias, né? Mas o principal deles, cara, oração em línguas, né? A vida no Espírito. Vida no Espírito, quando fala vida no Espírito, eu já lembro de oração em línguas. Sim. Não pare. Se você ora em línguas, ore em línguas, cara. Ore em línguas. Não vou entrar nesse assunto aqui hoje, que tem vários níveis de oração em línguas, de línguas, né? Mas vamos lá. Não, você ora em línguas, continua orando. Ah, pastor, mas porque a oração em línguas, a principal ali, que é para edificação própria, que é aquela que a gente tem controle, né? Essa questão aí, a gente pode orar em qualquer momento para edificar o nosso espírito. Eu posso estar no mercado, não vou orar alto, vou orar baixo.
né? Só balbuciando ali. Mas no início minha boca vai secar. Mas isso vai edificando o meu espírito. A oração em línguas te torna mais seletivo, mas ela pega os mistérios que tem no coração de Deus e transfere para o nosso coração. E a gente só descodifica esses mistérios que vêm para o nosso coração a partir do momento que a gente abre a palavra e começa a ler. A hora que a gente lê a palavra de Deus nessa perspectiva, Deus... Aí vem o rema. A revelação, a palavra rema. Né? Aí eu consigo ver as entrelinhas da palavra. Porque se eu abrir a Bíblia para vou ler mais um livro, é mais um livro e ainda começa a ser muito pesado, muito chato, que a palavra ela é dura se você não tiver a revelação do Espírito. Aí o momento que você tem a revelação do coração direto do Pai é onde ela vem, como a palavra diz, ela é uma espada de dois gumes que ela consegue discernir alma e espírito. Nesse momento ela salta nos nossos olhos e é onde faz sentido para a nossa vida. Você não sabe do seu propósito ainda? Se você não descobriu o seu propósito ainda, cara, pede para o Senhor, né? Faz uma oração simples e abre a palavra e começa a ler aquilo, né? Começa a degustar, entra ali e começa a ver a história de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Os evangelhos, como Jesus andou aqui na terra, o que ele fez, o que aconteceu. A partir do momento que você começa a ver aquilo lá, não tem como você não se relacionar com o Criador, né? A fé é o que eu não vejo. É o que eu não vejo, mas eu acredito que existe. Então, a partir do momento que eu entro para um quarto... E quando eu falo entrar para o quarto, gente, eu estou falando de uma forma literal, né? Quando eu falo quarto secreto, que a palavra diz ali, ela está falando de uma forma literal. O seu quarto secreto pode ser na grama, lá na sua casa, onde não tem ninguém. O que eu sempre falo, que o secreto é aquele lugar onde você dá exclusividade para o Espírito Santo falar. Então, tem como eu dar exclusividade para o Espírito Santo no meio da multidão? Cara, eu não consigo parar, com um monte de gente falando ao mesmo tempo, eu não consigo parar e ouvir a voz. Mas a partir do momento que eu vou para um lugar excluso, né, de solitude, eu consigo ouvir um pouco melhor. De repente você, no meio dessa multidão, você consegue ouvir, né? Você é diferente, mas eu não consigo. Então, para mim, o secreto é secreto, é eu e Deus, para que eu ouça, né, o que Deus está falando. E da mesma forma que você vai para o relacional... na oração, a oração ela é um diálogo. Eu falo, Deus escuta, e aí eu me silencio para Deus falar e eu escutar, né? Da mesma forma que a gente conversa aqui. Eu estou conversando com o pastor Éder. Sim. Eu falo, ele escuta, daqui a pouco eu tenho que ficar quieto para escutar o que ele está falando, né? Senão a gente não consegue ter. Da mesma forma é Deus. A gente tem que ouvir o que ele quer dizer para nós. Então, se você não tem ideia de identidade, hoje a gente está dando um parâmetro, né? Uma base para você entender o que é essência e o que é identidade, né? A identidade é aquilo que eu formo em Deus. Todos os dias ali no quarto, eu vou vendo quem é Jesus, eu me relaciono com Ele, né? O pastor Éder tem uma frase que ele sempre fala assim, cara, se você se relaciona com Jesus, você consegue sentar em qualquer mesa, você consegue conversar com qualquer pessoa. Porque o assunto da palavra, cara, ele é sempre atual. Você carrega a presença. Você carrega esse negócio, né? A presença de Deus. E onde você chega com a presença de Deus, a palavra diz que onde nós pisarmos a planta dos nossos pés ali prosperaria. Aonde a gente chega, a diferença está chegando. E não é por quem eu sou, pelo que eu faço. Porque isso, cara, isso é ínfimo. É ínfimo. Ah, mas eu tenho um diploma de médico. Ah, eu tenho uma pós-graduação de sei lá o quê. Cara, eu não estou menosprezando, porque eu estudei também. Eu tenho um curso de superior. E, cara, mas diante do Senhor, diante de Deus, cara, isso é ínfimo, né? Ele quer mudar algo dentro de você, independente do que você fez aqui na Terra, né? É algo que vai ser mudado de dentro para fora, né? Lá no nosso âmago, dentro de nós. E para que a gente entenda que esse ser trigonômio, ele tem as dimensões que faz a gente entender quem é Deus de fato, né? E eu entendendo Deus de fato, eu sigo tranquilamente o meu propósito aqui na Terra. Me entendo tranquilamente, né? Você vai estar no meio do olho do furacão, vai ter o sofrimento e tudo, porque Deus passou por isso. Não estou falando aqui de um evangelho de sempre, todo mundo tá tudo bem, eu vou ficar rico. Não é isso. Só que aí a gente entra na paz que excede todo entendimento. Então eu vou estar... na minha carne eu vou estar totalmente no meio desse olho do furacão, sendo chacoalhado, mas no meu espírito, dentro de mim, eu vou estar tranquilo, porque eu vou falar, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que vai dar certo, eu sei que vai acontecer, entendeu? Mas entendendo o propósito,
né? O seu propósito aqui na Terra. Que aí você consegue entender para onde você está caminhando, para não ser enganado, não é? É isso aí. É tudo isso aí. Mas como é que é a palavra, pastor? Ínfimo? Ínfimo. O pastor tá culto hoje aqui. Tá chique, né? Tá chique. Meu Deus do céu. Que bênção. Então, pensando sobre essa realidade da nova criação, dessa nova vida no Espírito, e quando Jesus se depara com Nicodemos, lá em João 3 ainda, e Nicodemos pergunta, né? Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Então ele estava pensando apenas em termos naturais. Mas Jesus estava falando a respeito de um nascimento espiritual. E o que acontece com um homem quando ele nasce de novo? Então eu gosto de exemplificar dessa forma que eu vou falar agora aqui. Imagine que uma pessoa com 30 anos de idade nunca teve um encontro real com Cristo. Nem sabe o que é Evangelho, não sabe o que é Jesus, mas num determinado momento na vida dela, ela se depara com a palavra de Deus, ela é levada pelo Espírito Santo a um arrependimento e ela se converte a Cristo. 30 anos ela viveu da alma, viveu do jeito que ela queria, segundo as suas emoções, a sua vontade, o seu intelecto. Agora ela se depara com Cristo, entrega a sua vida a Jesus, o seu espírito renasce dentro dela. Então a gente costuma imaginar que o quê? Havia uma alma, existe uma alma dentro de nós, que ela tenta dominar sobre o nosso corpo. E agora o Espírito nasceu. E a palavra diz que quem deve governar sobre nós é o Espírito Santo por meio do nosso espírito. Então nós estávamos lá, 30 anos vivendo da alma. A nossa alma é dona da nossa mente, das nossas intenções, da nossa vontade. Aí surge dentro de nós o nosso espírito renasceu. Aí a alma olha para o espírito e fala assim: tome conta, fique à vontade. Não é assim que acontece. A palavra vai nos dizer que há uma guerra dentro de nós. Há uma guerra dentro do Éder para que o Éder não faça o que ele quer. Entre espírito e carne, entre alma e espírito, que é o mesmo significado. O espírito guerreia contra a alma para que a minha carne não faça o que ela quer. Então, ou eu vou fazer a vontade do espírito, ou eu vou fazer a vontade da alma. E como lidar com essas coisas? Porque se nós estamos falando de um novo nascimento, aí percebe você, caro ouvinte, que talvez é novo nascido, e talvez você que já tenha 30, 40 anos de crente. E você se depara com a situação de quem nasceu ontem. Porque as guerras da nossa mente, do nosso coração, elas não deixaram de existir. Na verdade, elas ampliaram, né? A gente é como se estivéssemos num jogo de videogame em que nós vamos passando de fase. Então nós estamos agora na 5ª, 6ª, 11ª fase. Não sei que fase da vida espiritual nós estamos. Mas a verdade é que é uma guerra. E o que subjuga a nossa alma é um espírito fortalecido. Então fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, diz a palavra. No homem interior, no homem espiritual, o apóstolo Paulo escreve isso. Fortalecei o vosso espírito, que ele seja corroborado, ele seja fortalecido. Para quê? Um espírito fortalecido, ele consegue subjugar a alma e estabelecer a vontade do Pai sobre as nossas ações, sobre as nossas vontades. Então nós agora vivemos pelo Espírito e a nossa vida, os frutos que manifestam de nós é um fruto do Espírito, não é um fruto da carne. Porque nós somos governados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então há uma necessidade, e ela é espiritual e urgente, de nós vivermos segundo o Espírito. E eu digo assim, a construção do Espírito exige de nós esforço. O reino de Deus ele é conquistado à força. À força. Imagine que você está construindo uma casa, uma construção espiritual agora. Você fez o alicerce, você levantou as colunas, você pôs o muro, pôs a janela, fez a cobertura.
E a sua casa espiritual está indo de vento em popa. Você está bem estabelecido, você está firmado sobre a rocha. Levou anos e estabeleceu a sua casa espiritual. Mas um descuido na manutenção do nosso espírito, do nosso relacionamento e intimidade com Deus, o mínimo descuido, essa casa espiritual que nós levamos tanto tempo para construir, ela se desfaz em instantes. Essa é a realidade da nova vida, na vida no espírito. Então há uma guerra em nosso interior entre espírito e alma, entre espírito e carne, para que nós não façamos o que nós... A verdade é essa, nós não fazemos o que nós queremos. Nenhum ser humano faz aquilo que quer por si. Você não tem liberdade. Você tem o livre-arbítrio no seguinte sentido. Ou você alimenta o espírito, ou você não alimentando o espírito, você já está fortalecendo a sua carne, a sua alma. E a gente brinca, né, que tem o cachorrinho branco e o cachorrinho preto, né? E eles são cachorros, é assim que fala, né? De briga. Então, não sei quem já assistiu briga de cachorro. É proibido por lei, mas existe. Quem tiver melhor alimentado, mais cuidado, é o que vence a batalha. Então, o nosso espírito ele tem que estar sendo fortalecido e alimentado. E como é que nós fazemos isso? Palavra de Deus, oração, o nosso secreto. Não tem a ver com aparência. Nunca foi, né? Não tem a ver com aparência. Se você depende de um púlpito para se... Ai, Senhor, se você depende de um púlpito para se manifestar, se você depende de um microfone para manifestar o reino, você não entendeu nada. Nada. Você não entendeu nada. Nós estamos falando de reino de Deus. O reino de Deus ele não cabe dentro de uma igreja. Toda igreja cabe dentro do reino, mas uma igreja não cabe o reino de Deus. Estava ouvindo uma palavra do meu amigo Paulo Borges. Paulo Borges, dia 27 estamos aí, hein? Dia 27 está chegando aí. Vamos estar juntos aí. Eu estava ouvindo uma palavra dele dizendo assim que todo império ele está dentro de um reino. Todo império é toda a limitação que nós colocamos dentro daquilo que o Senhor pode fazer. Todo império ele está na mão daquele que tem o controle de tapar os nossos olhos, os nossos ouvidos, de manipular a nossa vida para que nós não possamos viver a totalidade do reino. Então nós estamos sendo chamados por Cristo, quando fala de novo nascimento e uma vida no Espírito, em uma vida em que nós vamos viver... Desculpa. Nós vamos viver no reino e não no império. Então nós fomos salvos por Jesus Cristo, saímos do império das trevas e entramos agora no reino da luz. Então nós vivíamos no império e agora nós estamos no reino. Dentro do reino, se nós não alimentarmos e fortalecermos o nosso espírito para vivermos a nova vida, nós voltamos a viver no império. Ainda que não seja o império das trevas, nós podemos viver no império de Jezabel, nós podemos viver no império de Aitofel, nós podemos viver no império de Judas, nós vivemos no império de manipulador, nós podemos viver no império de um narcisista, porque nós descuidamos da vida eterna que nos foi entregue e sujeitamos as nossas verdades e aquilo que nós já recebemos ao comando de alguém. Não que nós não tenhamos que sujeitar as nossas lideranças, não é nada disso que eu estou falando, mas estou dizendo que o reino de Deus ele extrapola os limites de qualquer ambiente. O reino de Deus ele está em todas as dimensões. Não é sem razão que o mundo está falando de extraterrestres
e de que há alguma coisa diferente aí. A questão é como estão colocando uma nova dimensão daquilo que está se descortinando. Porque, tentando explicar isso que eu estou falando, é como se o véu da dimensão do espiritual com aquilo que é natural estivesse afinando. À medida que o véu vai ficando mais fino, a gente vai começando a observar alguns movimentos no reino espiritual. Então, agora, aqueles que são filhos de Deus e que carregam o Espírito Santo, e junto com o Espírito Santo um discernimento, nós começamos a observar os movimentos que estão acontecendo no mundo, visível e invisível, e nós conseguimos perceber a presença de Deus. Não só perceber a presença de Deus fora, mas nós carregamos essa presença de Deus dentro, porque nós somos filhos. E nós então manifestamos esse poder, essa glória do Pai, porque nós temos intimidade, porque nós temos relacionamento. Então, independente de onde nós estivermos, se assentados ou num púlpito, ou no ônibus, ou na escola, ou em casa, nós carregamos essa presença. O reino de Deus, ele não para de acontecer a hora que termina um culto, a hora que nós saímos de uma missa. O reino de Deus, ele é eterno e ativo a todo momento, a todo instante, a cada segundo, a cada minuto, a cada respirar. A nossa respiração, como diz os mais estudiosos, os mais criteriosos, os judeus ortodoxos, dizem que o nosso é um Yahvé que nós falamos. É uma oração, é um clamor a Deus. Então a nossa respiração, ele clama por nosso Pai. Você acreditando ou não, ouvinte, no seu DNA carrega uma parte do seu DNA carrega uma parte assim: eu desejo Cristo. Talvez você ainda não entendeu o que é. Porque o profeta escrevendo, ele vai dizendo assim que ele, falando a respeito de Jesus, ele é o desejado das nações. Ele é o amado da minha alma, o desejado de todas as nações. As nações só não entendeu esse desejo ainda, não entendeu o que é esse desejo. E como eles vão entender isso? Através da pregação do Evangelho, através da minha vida, que já conheceu e conhece a Cristo, através da vida do Eliezer, que já conheceu e conhece a Cristo, do pastor Marcos, que carrega e conhece Cristo. Então nós estamos aqui como participantes da graça, como filhos de Deus gerados por Cristo e pelo Espírito Santo e pela palavra, pelo novo nascimento, que agora nós vivemos a nova vida, para dizer para você que está me ouvindo, talvez você nunca tenha ouvido isso, você, o desejo que você tem, o vazio que você sente, nada material nesse mundo pode preencher. Talvez você não tenha identificado ainda, mas o desejo que você tem é por Cristo, é por Deus. Ele é o amado do teu espírito, da sua essência. Nós estamos falando, o pastor Marcos colocou muito bem sobre intimidade, sobre essência. Então nós nascemos de novo. E a palavra diz que aqueles que nasceram de novo, que todas as coisas se passaram, eis que tudo novo se fez, as coisas velhas ficaram para trás, nova criatura nós somos, e que o velho homem já morreu. Então, o que ficou para trás? Ficou o pecado. Ficou a nossa carnalidade. Ficou o mundo. Ficou o nosso velho eu. Só que observa que a palavra de Deus, ela nos orienta e nos chama a atenção que o nosso velho homem já morreu e que nova criatura nós somos, mas esse velho homem é como se fosse uma carcaça que nós carregamos por onde nós andamos. Nós somos essa carcaça. O velho homem é isso aqui. Então, quando fala que ele morreu no sentido de que eu entreguei minha vida a Cristo, e a vida que agora eu vivo na fé em Cristo Jesus,
não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, Cristo viver em mim entra o nosso esforço, entra a nossa luta, entra nós estabelecermos os princípios espirituais, as disciplinas espirituais que vêm o jejum, a oração, a leitura da palavra, o meditar dia e noite na palavra de Deus, para que possamos mortificar as obras da nossa carne, que apesar de ela estar morta, se você der 1 minuto de vida para ela, ela faz um estrago assim absurdo, por causa do pecado que habita em nós. Paulo vai dizer, em outras palavras, dizendo assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, porque o mal toda hora está diante de mim. A hora que eu vejo o bem que eu planejei, eu não fiz, eu fiz o mal. Quem me livrará, ele diz, desse corpo, dessa carne? Quem me livrará disso? Daí ele termina dizendo, e graças a Deus que ele termina dessa forma: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, que morreu na cruz para que nós pudéssemos viver a sua vida. Olha que precioso que é isso. Então Cristo, no seu batismo, que ele foi batizado por João Batista, ele se identifica com o ser humano ali. Quando Cristo está sendo batizado para que se cumprisse a palavra, ele se identifica com Éder. Pum. Olha, é uma mensagem que eu vejo de Cristo dizendo assim: ó Éder, eu tô me identificando com você, cara. Eu abri mão de toda a minha divindade, de toda a minha glória, para ser igualzinho a você. Eu não, enquanto eu estive aqui na Terra, em nenhum momento eu usei dos meus poderes celestiais, para ficar claro o entendimento aqui. Em nenhum momento. Tudo o que eu fiz foi por causa do Espírito Santo em mim. O próprio Cristo dizendo isso. Em Filipenses vai dizer que ele aprendeu a obediência. Se Cristo aprendeu a obediência, quem somos nós, meu caro ouvinte, meu caro irmão, minha cara irmã? Se Cristo aprendeu a obediência, e por obediência foi a morte de cruz, então ele se identifica conosco ali no batismo, e uma vez que ele se identifica conosco, ele vai para a cruz, para que quando ele entregasse a sua vida ali, junto com ele, levasse todos os nossos pecados. É uma promessa, nós podemos viver uma nova vida. E o poder que essa vida nos concede é sobre o pecado, sobre o mundo e sobre Satanás. E a maior dificuldade, pode parecer que não, depende da circunstância que nós vivemos, não é lutar contra Satanás. Não é lutar contra o mundo. É contra o nosso próprio eu. Então, por que nós precisamos nascer de novo? Porque no novo nascimento, essa vida que nós vivemos agora é a vida de Cristo, é a vida de Jesus. E por meio dessa vida nós temos conexão com o nosso Pai. E aqueles que são maduros em Deus permanecem firmes, independentes das circunstâncias. Tem circunstâncias às vezes que nos pede para tomar alguma decisão lógica, e às vezes nós temos que ouvir o nosso papai falar assim: ainda não, aguenta mais um pouquinho, segura um pouquinho mais. Então a maior necessidade do ser humano, ela só pode ser e deve ser suprida por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então nós precisamos nascer do Espírito, e depois de nascer do Espírito, vivermos e andarmos segundo as orientações do Espírito de Deus, que também nos comunica e revela a nós quem Deus é. Porque Paulo também escreve uma coisa muito interessante, dizendo assim: ninguém conhece a mente de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E esse Espírito habita em nós. E se ele conhece a mente de Deus, ele nos revela a mente de Deus. Então, da nossa parte, é buscar, orar, consagrar
Porque à medida que nós nos aproximamos de Deus, a palavra diz também, né? Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a nós. Quando nós fazemos isso, o Espírito Santo vai revelando Deus, mais de Deus, mais de Cristo, mais do teu poder, mais do seu amor. Mais nós vamos sabendo quem nós somos, mais nós vamos conhecendo quem Deus é, e mais nós vamos alinhando a nossa vida com a vida que Cristo tem para nós. É forte Brasil, né? O reino de Deus, ele nunca vai ser herdado por algo que você faz, né, cara? Por esforço humano. Mas ele vai ser recebido por aqueles que nasceram de novo. Não tem isso. João Batista entendeu muito isso, né? E chegou a dizer que ele cresça e eu diminua, né? Então lá fora, cara, lá fora quando eu falo é o reino, né? Mostrar a Jesus. Não tá ligado ao seu nome, não tá ligado ao que você faz, não tá ligado ao império que você quer construir. Mas tá ligado ao reino, né? Porque vambora, vai ficar tudo aí, cara. E quando Jesus voltar, vai acabar com um monte de coisa ainda. Entendeu? Então é o que a gente vai construir, mas para Deus, e não sobre coisas. Nós estamos falando sobre pessoas. Acho que Malaquias fala, não haverá nem raiz, nem ramo. Meu Deus do céu. O negócio vai ser louco. O novo nascimento, ele vai, né? O reino, ele não começa com o comportamento. Ele já vai começar com o nascimento. A partir do momento que você entende o novo nascimento, entender de fato que tem a ver com identidade. Sim. E essência. Aí você começa a fazer algo para Deus, né? Primeiro começa de você, de dentro para fora. E quando eu falo fazer, não é fazer de pegar pôr a mão na massa. Tô falando de você manifestar aquilo que você consegue no secreto, aquilo que você consegue com o relacionamento, né? E me entenda, não é o que eu ganho, é o que já está. Porque o Espírito Santo, ele já está dentro de nós. A Bíblia diz que ele pegou o Espírito Santo e colocou dentro de uma coisa muito preciosa e colocou dentro de um vaso de barro, né? Que o vaso de barro somos nós. E a gente carrega algo muito precioso. Quando a gente entende o que a gente carrega, cara, não há quem nos segure, né? Então a gente segue dessa forma. Um ponto importante sobre o novo nascimento é que assim como no mundo natural a gente não fez nada para que pudéssemos vir à existência, não fui eu que escolhi, né? Escolhi o útero, escolhi... Não tem nem como. E eu né? que tive algum poder sobre o meu nascimento? Nenhum. No mundo espiritual também. E é muito legal. Totalmente dependente do espírito, né? É muito legal, né, cara? A palavra, ela sempre já, pra gente discorrer, né? O que acontece? Nicodemos, ele chega ali pra Jesus e ele simplesmente fala, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer pra herdar isso aí tudo? Que você tá falando aí? O reino. Aí ele falou, Você é mestre em Israel? Então, você não sabe dessas coisas? olha isso, cara. Jesus falou, não, cara, você tem que simplesmente nascer de novo. Aí o cara fala, nascer de novo? Então quem? Eu vou ter que entrar no útero, né? Parafraseando, na barriga da minha mãe de novo e vou ter que nascer? Mas como assim? Ah, cara, Jesus deve ter olhado pro cara e falado, mano, você é mestre, você não entendeu nada ainda, velho. Você não entendeu nada do... Me entenda, né? Não entendeu nada do rolê ainda. E você tá aqui, cara. Entende? Quando a gente entende isso, a gente entende em espírito. Em espírito. O novo nascimento a gente entende em espírito. E a partir do momento que você entendeu, é o seu espírito testificando com o Espírito de Deus que acontece. Que aí flui. Vamos de música? Bora. Vamos dar uma respirada aí. Vamos de Bora, música. Até Muito segunda. bom, tá muito bom, mas vamos soltar uma música aqui pra Isso gente aí, a gente dar uma descansada. Nossa, olha isso que tô... Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti.
Melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em
tua presença. Ah, Jesus, muito mais. Melhor que a vida é teu amor. Maravilhoso, Admirável, yeah, tão sublime, muito além. glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Que o ouro, Melhor que a vida é o teu amor. melhor do que o ouro, melhor do que a prata, muito melhor. Ele orou por nós. Ele orou. Voltamos com os nossos apoiadores. Vamos lá, Ali. É a Milk Mu, de Valinhos e Vinhedo. Joailton. Nosso amigo Joailton Martins. É um nome bonito desse menino, né? É, veio lá de Hein? cima, hein? Veio lá dos países mais altos lá. Os meninos bons. É, o Belo Burger. Agora o Belo Burger estão lá com brunch, né? Tá abrindo na parte da tarde com uns lanchinhos diferentes lá, uns cafezinhos muito bom. Café Utan, lá de Ribeirão Preto. Olha. Um ótimo café. Pra quem nunca tomou, já passa lá no Belo, fala com o Eric, com a Eide e já toma aquele cafezinho muito top. E a DM Assessoria. E também Arte Animal, Clínica Veterinária e Pet Shopping. Lá com banho ozonizado, com veterinário, cirurgias e muito mais. Deus abençoe a todos. Nós estamos quase chegando ao fim aí do programa hoje, né? Considerações finais. Vamos lá, Pastor Éder, vamos lá nas considerações finais. Antes de falar, né, o Pastor Éder tá todo chique hoje, tá com um iPadzinho novo, É, tá, tô me modernizando, tô apanhando pra caramba. tá aqui. falando difícil aqui que eu percebi também, tá? Tá copiando o Pastor Neto, que fala efêmero. É umas coisas bonitas, né? Efêmero. Aí, Mas né, né, a gente vem de uma conferência de São José, né? É muita gente, é muita palavra bonita, muita Nossa, gente boa, né? não tem como não gravar, muito né? conhecimento, então a gente acaba pegando um pouquinho, né? vamos que vamos. As considerações finais. Considerações finais. Caro ouvinte, voltando aqui, né, para os finalmente de hoje, olhamos a história de Nicodemos, né? Que ele chegou até Jesus durante a noite, buscando uma resposta. E Jesus lhe apresentou a única resposta capaz de transformar a vida: o novo nascimento. A única resposta capaz de transformar sua vida: o novo nascimento. Hoje, essa mesma verdade continua sendo proclamada. Não basta conhecer sobre Jesus, não basta frequentar uma igreja, não basta possuir uma religião, é necessário nascer de novo. O nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Cristo, ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar uma nova vida. Todo aquele que se arrepende e crê nele recebe uma transformação sobrenatural. Então a pergunta que eu deixo para os ouvintes, para aqueles que nos escutam nessa noite: você já experimentou o novo nascimento? E não estou nem perguntando se você é crente, se você frequenta a igreja. Estou perguntando se você já experimentou. Se você pudesse explicar, falar da sua experiência do novo nascimento. Você tem essa experiência? Você carrega a marca de Cristo sobre você, sobre a sua mente, sobre o seu coração? Você realmente nasceu de novo? Ou você, ouvindo um pouquinho do que nós conversamos nessa noite aqui, percebe que não, talvez eu não tenha nascido ainda. Então, hoje é um tempo oportuno. Hoje é uma noite oportuna de entregar a vida a Cristo. E onde você está mesmo, fechar os seus olhos e falar com o Papai do Céu e clamar pela presença do Espírito Santo.
clamar pelo novo nascimento, porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e viver pelo Espírito, viver essa novidade de vida que nos está proposta e que foi conquistada para todos nós na cruz do Calvário. Então o meu convite esta noite é você, meu caro ouvinte, entregue sua vida a Jesus, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Amém? Amém. E aí, Li? É isso aí. Passou rapidinho. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? E que Deus possa ter chegado aí no seu coração aí e ter revelado tudo que a palavra quer que se revele em nossos corações, né? Deus abençoe a cada um. Valeu por mais uma terça-feira estar com a gente aí. Valeu, pastores. Sempre bom estar com pessoas do reino, pessoas de sem Deus. você, Li, sem você nós né? não saberíamos o que fazer. Hoje não teve o toque feminino, né? A Adriana não esteve com a gente aqui. Desfalcou a equipe. Pô, cara, hoje não saiu fora. Mas a gente conseguiu, ó. Deu tudo certo, graças a Deus. Um beijão pra todo mundo aí. Amém. Vamos orar para finalizar. Vocês que estão nos ouvindo, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Espírito Santo, por mais esse momento. Que o Senhor esteja conosco em todos os lugares e em todos os momentos. Pai, que possamos compreender que o novo nascimento não é uma obra humana, mas a obra do Teu Espírito. Retira de nós todo orgulho, autossuficiência e religiosidade, o que forma em nós um coração rendido à Tua vontade. Forma em nós, Pai, esse coração. Renova a nossa mente, transforma o nosso caráter, faz-nos viver como verdadeiros filhos, e os filhos do reino, Pai. Filhos que conseguem entender a Tua presença, discernir o Teu propósito. No nome de Jesus, que as coisas velhas fiquem para trás e que tudo se faça novo pela Sua graça. Nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas e queremos caminhar todos os dias contigo, Espírito Santo. Vem sobre nós e através de nós, Pai. Visita a nossa casa, visita cada pessoa que está nos ouvindo. Espírito Santo, toque os corações, quebrante aquilo que precisa ser quebrantado e gere vida onde há vazio, esperança onde há desânimo e fé onde há dúvidas. Nós acreditamos na Tua presença e cremos que aonde essas ondas de rádio cheguem, Deus, mude os corações, Pai. No nome de Jesus, incomoda essas pessoas para sentir e ver o Senhor e ter um relacionamento contigo, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos e liberamos essas palavras e liberamos palavras de bênção nesse lugar. Seja abençoado, querido ouvinte, em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima terça-feira. Terça que vem estamos de volta. Às 22 horas com o assunto dos céus. E vamos que vamos para mais um restante de semana abençoado. Amém. No nome de Amém. Jesus. Um Até abraço mais. a Um todos. abraço a todos. Vamos que vamos. Tava eu quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're done.